Gente, compartilhar com vocês uma palavra rapidinho sobre o que já está sendo ministrado aqui desde o início do culto. Não sei se você percebeu, mas Jesus está falando muito sobre a gente orar, a gente buscar a Deus com toda a intensidade, com o nosso coração. E o que resume a vida de um cristão é o relacionamento com Deus. A gente não é definido como cristãos por vir na igreja domingo, mas a gente é definido por ser filho de Deus e se relacionar com Deus. Então, a grande questão e a grande chave das nossas vidas é se relacionar com Deus. A partir desse relacionamento que a gente chama de sacerdócio, tudo é estabelecido e fundamentado. Então, se a gente ora, busca a Deus, a gente tem as respostas e as direções que a gente precisa para a nossa vida, as instruções, o caminho, o destino para onde a gente tem que ir. Então tudo vem de orar, de discernir a vontade de Deus. Tudo vem da Bíblia, que é um manual impresso para cada um de nós, que está especificado linha por linha, tudo que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre se relacionar com Deus, como a gente se relaciona, de que maneira. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6, verso 6. A nossa mídia top botou aqui atrás já. Zaf, obrigado, cara. Então você pode acompanhar aqui. O texto diz assim, ó. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí continua o texto. Olha outra versão, a mensagem, na verdade uma paráfrase da Bíblia. Diz assim: é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Interessante, né? Gente, vou falar da principal disciplina espiritual, o lugar onde a gente fica face a face com Deus, onde a gente se relaciona com Ele. É um fundamento. Eu sou engenheiro civil e tem alguns engenheiros civis entre nós, levanta a mão aí. Cadê os outros? Os outros faltaram hoje. Gente, quando a gente faz um projeto de uma construção, a gente precisa prestar atenção no fundamento dela. Não sei se você já construiu, já teve contato com empreiteiro, pedreiro, engenheiro. É unânime a frase, a mais comum: não economiza no fundamento. Você já ouviu essa frase? Por que a gente não deve economizar no fundamento? Responde aí para mim. Porque é a base. Porque é a parte mais importante. Porque todo o resto da edificação que vai ser construída, ela depende de um bom fundamento. Então, se começar errado, vai dar errado. E aí a gente tem edifícios, prédios, que são condenados. Eu não sei se você sabe, mas a regrinha básica é mais ou menos 1/3 da altura é para baixo. Então, se tem 100 metros para cima, tem 30 para baixo. Isso é um fundamento grande. Isso é um fundamento bem projetado. Gente, a nossa vida espiritual, ela pode se resumir a isso, a essa obra. Às vezes a gente está tão preocupado com a fachada, com a pintura nova, com o jardim, e a gente esquece de cavar o fundamento. A gente esquece de dar importância para aquilo que está embaixo da terra, que ninguém vê. Você parou para pensar que quando você passa na frente de um prédio lindo, lá na Alameda, os prédios maravilhosos lá que todo mundo sonha morar, você já ficou olhando para o prédio e imaginando e lembrando do fundamento? Você nem sabe o que tem, você nem imagina.
Quem é marinheiro de primeira viagem vai construir, ele olha o valor que vai gastar no fundamento e ele fala, não é possível. É sério que é tudo isso? Ninguém vai ver isso aqui. Vai estar enterrado. Irmão, vai ter que estar enterrado, vai ter que estar ali. Cara, ninguém bate palma para o fundamento. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a conversar sobre oração, ninguém te vê fazer, irmão. Ninguém vê o fundamento que você está construindo. Ninguém vê quanto tempo você passa na presença de Deus. Se passa. Essa que é a questão. Às vezes a gente está tão preocupado com o externo que esquece da coisa mais importante que é interna, que é fundamental, que dá base. Então, da próxima vez que você passar na frente de um prédio bonito, lembra que ele tem um fundamento. E foi gasto bastante dinheiro e bastante tempo para ter aquele fundamento. Toda vez que você passar na frente de um autêntico cristão, imagine que ele passa bastante tempo, que ele gastou muito tempo, gastou muito dinheiro da sua vida, entre aspas, cavando um fundamento. Isso se chama oração. Isso se chama tempo com Deus. Isso se chama fundamento para que Deus possa acrescentar pavimentos, níveis. A gente sempre quer crescer no relacionamento com Deus, a gente sempre quer algo, um ministério, a gente quer entender mais, poder servir, poder engajar, poder ser útil para Deus. Mas, amigos, Deus só pode colocar novas cargas, novos pavimentos, se a gente tiver um bom fundamento. Então, a coisa que a gente mais precisa se preocupar como cristãos é com esse fundamento. Não faz sentido nenhum a gente ir e vir da igreja, dia após dia, e não passar tempo com Deus. Não exercer o nosso sacerdócio, ter intimidade com Deus, conhecer a Deus. Na verdade, um culto de domingo, ele só te provoca a se relacionar com Deus. Aqui você até tem uma conexão, só que ela é muito rápida, ela é coletiva, a gente está num monte de gente, está na igreja, e isso é válido, com certeza é. Mas a hora que você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e em secreto você fala com Deus, ali de verdade você está face a face com Deus. Ali de verdade você está sendo transformado por Deus. Então talvez no domingo à noite a gente manifesta o que a gente foi construído lá. E não só no domingo à noite, mas na sua segunda, na terça, na quarta. À medida que você vive para Deus, então você manifesta aquilo que você construiu naquele lugar. Amém? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Quanto tempo da sua vida você tem se preocupado com o fundamento? Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Qual foi a última vez que você se isolou? E a gente vai ver isso, que não necessariamente precisa ser o seu quarto. O quarto é uma figura aqui de um lugar isolado. Qual foi a última vez que você se isolou e teve um tempo de qualidade com Deus? Qual foi a última vez que você entrou e saiu ranhento do seu quarto? Cheio de ranho assim na camisa, que você estava chorando, estrebuchado na presença de Deus. Qual foi a última vez que você lavou sua alma na presença de Deus? Então vamos lá. Investir tempo no principal. Guarda isso. Mateus 6,6, o texto que a gente leu, começa assim, mas quando você orar. Isso aqui é uma fala de Jesus. Jesus está ensinando, quando ele estava 2000 anos atrás, em carne, sobre a terra, ele chegou para a galera que estava seguindo ele e falou assim, ei, quando vocês orarem, vá para um lugar, vá para o seu quarto. E esse quarto, como eu acabei de falar, ele não remete a exclusivamente um cômodo da sua casa. Ele está remetendo a um lugar isolado, um lugar privado, um lugar particular. Deixa eu te perguntar, quando você recebe visita na sua casa, qual que é o cômodo mais bagunçado? Nossa, a casa de vocês é organizada, gente? A nossa também é, né, amor? Mas de vez em quando vem visita, assim, a gente recolhe todas as coisas e bota onde? Lá no quarto. Por quê? Porque ninguém vai entrar no quarto. O quarto é um lugar privado. É um lugar secreto. É um lugar escondido. Se quer ver se o casal é organizado, vai lá no quarto de casal para ver se está tudo certo naquele quarto. Mas é isso que a Bíblia está falando, um lugar isolado. Um lugar secreto. Um lugar de intimidade. Por que ninguém entra no seu quarto? Porque é um lugar íntimo. Então é esse lugar que Jesus está apontando para quando a gente for orar.
procurar um lugar isolado, um lugar íntimo, para ele ter intimidade com você. Olha que interessante, esse texto tem um contexto, ele começa no verso 1, lá em Mateus 6, verso 1. Leia aqui comigo. Jesus está confrontando uma galera que gostava de orar em outro lugar, a não ser no quarto. Olha só. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der a esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Próximo. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. E aí entra no verso 6. Olha que interessante, Jesus ensina um modelo de oração, confrontando aqueles que estão orando de uma maneira errada. E o que é orar de uma maneira errada? A motivação errada. A ideia desses caras que se posicionavam nas esquinas e faziam orações altas não era falar com Deus. A ideia deles era que todas as pessoas vissem o quanto eles oravam. A ideia é que as pessoas aplaudissem eles. Nossa, que espirituais vocês são. Vocês oram nas esquinas em voz alta, todo mundo está vendo. Gente, Jesus vem e fala para nós, não é assim que eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês orem e falem comigo. A atenção da oração, ela não é para ser chamada de quem está ao redor. A atenção é sua com Deus e Deus para com você nesse lugar. É isso que a Bíblia está ensinando quando ela fala, vai para o seu quarto então, não faça um teatro, não finja que você ore. Irmão, tem uns irmãos que você chega do lado, ele fala mais alto. Você já percebeu? Você chega perto dele, ele ora mais alto. Para fingir que ele está orando, para fingir que ele ora mais, que ele é mais espiritual. Ele solta uma rajada de línguas. Gente, isso é um dom do Espírito Santo, está tudo bem. Mas a Bíblia fala que se você for falar em línguas e não tiver alguém que interprete, então fale baixo, não atrapalhe os outros, porque isso é mais orgulho do que qualquer outra coisa. Se encaixa nesses caras aqui que oravam alto nas esquinas, porque o dom de línguas é para edificar a si mesmo, ele não é para o coletivo. Agora, se tiver alguém que interprete, então você pode orar em línguas no coletivo. Então, a Bíblia está dando ênfase para um lugar secreto com Deus. Consegue entender isso? Nesse texto que lemos aqui, do 1 ao 5, ele está falando que os verdadeiros, eles vivem em secreto. Eles buscam em secreto, porque eles vão ter uma recompensa. Agora, aqueles que são falsos, os hipócritas, como o texto descreveu, fazem à vista de todos intencionalmente, eles já receberam a recompensa. O que é a recompensa deles? O aplauso de alguém. Oh, que legal, você é espiritual, irmão. Parabéns. Enquanto que os verdadeiros que estão em secreto não são aplaudidos por pessoas, o próprio Deus está olhando para ele, você vai ser recompensado. Então esses terão uma recompensa de Deus. Enquanto que os hipócritas não vão ter recompensa de Deus, apenas humana. Irmão, qual recompensa você quer? Como é que tem sido as nossas orações? Qual o motivo das orações? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Jesus está nos falando para achar um lugar de silêncio, não necessariamente um lugar sem som, mas um lugar onde a gente consegue acalmar as vozes. Um lugar onde o iPhone não toca, onde o WhatsApp está desligado, onde as preocupações externas elas não vão influenciar, onde o fechar a porta, eu vejo o ato da gente entrar num quarto e fechar a porta, é tipo assim, da porta para fora está o mundo, daqui para dentro eu vou me relacionar com Deus.
E lógico que as minhas petições, a minha fala, a minha oração, a minha tristeza, o meu clamor está lá dentro do quarto. Mas a atenção precisa ser voltada a Deus. Então é isso que Jesus está ensinando. Quando nós orarmos, nós precisamos fechar a porta, deixar algumas distrações. E o grande desafio é, no meio da buzinada, da muvuca, da loucura, das coisas acontecendo, a gente conseguir achar um lugar isolado, não necessariamente físico, não necessariamente lá em casa no quarto, porque na hora que o caldo engrossa, meu irmão, você está lá no seu trabalho, você não tem o seu quarto. Mas sabe o que é o quarto? Aqui. Na verdade, o lugar secreto que Jesus está falando é, cara, cala todas as vozes que estão ao redor, se concentra na presença que está dentro. Jesus está dentro, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se a gente conseguir calar tudo que é externo e conseguir olhar para dentro, a gente vai ouvir a voz do Espírito de Deus. Mas a gente vai ter que saber identificar a voz do Espírito de Deus. Às vezes ela está misturada, entranhada com alma, com sentimentos, com desejos, com sonhos, com um monte de coisa. Mas Deus tem uma voz, Ele tem uma vontade. Deixa eu te perguntar, quantas vozes você tem ouvido? Quais vozes você tem ouvido? Você está identificando a voz de Deus, do bom pastor? Que essa é a voz que realmente importa. No mundo onde tem tantas vozes, você pode ter 1000 gurus, 1000 pastores, você pode ter 1000 senhores, você pode ter um monte de gente te influenciando e te ensinando, e está tudo bem. Mas tem uma voz que é mais importante que todas elas, que é a voz do Espírito para você. Eu queria passar um vídeo, tá na mão aí, mídia? Falando em voz, presta atenção nesse vídeo, se puder apagar as luzes da igreja seria legal. Veja o que acontece quando as ovelhas ouvem alguém que não é seu pastor. Solta aí, mídia. One more time. Oh, one is. Louder! Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, tica. Tica, 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 Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still high five. Tá bom até aí. O que diferenciou da primeira tentativa até na última? As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Isso é real, gente. O contexto que a Bíblia foi escrito era esse, agropastoril. Então, quando ela foi escrita e falando que, olha o que diz João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Cara, quando a Bíblia foi escrita, o pessoal entendia o que era isso. Passei o vídeo porque a gente não tem ideia que as ovelhas realmente reconhecem a voz do pastor delas. Aí deixa eu te perguntar, você tem reconhecido a voz do seu pastor? De Jesus que está chamando? Será que a gente tem identificado? Vamos lá. Você entendeu o vídeo? Legal, né? Tem um outro vídeo que eu não achei, eu queria mostrar. Tem 3 rebanhos juntos. E tem 3 pastores. E cada pastor chama o seu rebanho. E aí ela, cara, começa a dividir as ovelhas, assim, porque elas estavam misturadas, e cada um vai com o seu pastor. É muito interessante. E isso está falando da voz de Jesus. Mas sabe onde a gente aprende a ouvir ela?
no lugar secreto. No tempo com Ele. Às vezes é audível, às vezes não é. Às vezes é um sussurro de Deus, às vezes é um sentimento. Às vezes se sente algo, às vezes é a palavra de Deus que salta da Bíblia. Não sei, tem diversos tipos de fala de Deus. Mas você tem que identificar como Jesus fala com você. Então, gente, o que acontece nesse lugar? No lugar secreto, quando você decide ir e fechar sua porta e ouvir a Deus. Um alívio de alma. A gente tem visto nesses dias, e só vai piorar, irmãos, cada vez mais, a alma das pessoas aflita, sobrecarregada, angustiada, pesada, com tantos afazeres, tantas obrigações. É por isso que Jesus fala de você entrar num lugar, fechar e deixar tudo para fora, para você ser renovado, de corpo, alma e espírito. Então é muito fácil identificar uma pessoa que não está andando com Deus no lugar secreto, porque ela está angustiada a todo momento. Mas à medida que a gente conecta com Deus, a gente consegue deixar as nossas aflições com Deus. E a gente tem um novo ânimo de vida a partir do momento que a gente sai daquele lugar. Independente da situação, existe uma paz que excede todo entendimento, como a Bíblia diz. E desse lugar a gente sai sobrecarregado. Parece que a nossa bateria vai acabando, e quando a gente conecta com Deus, 220, e você volta sobrecarregado. É assim ou não é, gente? Não deveria ser novidade para ninguém tudo isso que eu estou falando, porque isso é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então a alma angustiada, aflita, desesperada, ela encontra um lugar de paz. Nesse lugar a gente tem direção espiritual, traz clareza. A voz de Deus nos traz clareza, separando o que é alma e espírito. Então aquela alma aflita, agitada, perturbada, ela é calada de alguma forma. As vozes dela são caladas, os sentimentos são calados, são arrestados. Então ela fica menor e a partir disso eu consigo identificar a voz de Deus e ela não está mais então embaralhada com a minha alma. E eu saio com uma certeza de que eu ouvi Deus. E é assim que funciona. Então a gente começa a organizar as coisas que são da alma e o que é do espírito. Você sai com algumas pastinhas assim organizadas do lugar secreto. Não, isso aqui é espiritual, isso aqui é coisa da minha alma, isso aqui é da minha carne. Então Deus organizou. Onde isso acontece? Um tempo com Ele. Um tempo de secreto. Gente, a presença de Deus, ela é um refrigério. E a gente precisa cultivar com muita dedicação. Se nós não fizermos isso, irmãos, não adianta vir para a igreja. Não adianta vir para o culto. Não adianta dizer que você é cristão. Não adianta ter dons. Não adianta mover no sobrenatural. Tem um texto na Bíblia que fala assim, uma galera que curou, profetizou, expulsou demônio, fez um monte de coisa para Deus. Chegou lá no finalzinho, bateu na porta e Deus falou, cara, eu não te conheço, você não pode entrar. Isso é tudo show, chamado muitas vezes igreja. E eu não quero dar um tiro no pé com isso, porque a gente é igreja. Mas pessoas que se dizem igreja, como os hipócritas que a gente leu, mas na verdade não conhecem a Deus porque não se relacionam com Deus. O grande segredo é cultivar a presença de Deus no lugar secreto. Amém? Amém? Está comigo? Pode ligar as luzes aqui. Gente, como eu já falei, o lugar secreto não é um cômodo, mas é um lugar de conexão. E ali num tempo de qualidade com Deus, a gente ora. O que é orar? Falar, ouvir. É interessante que às vezes a gente fala. Eu gosto de falar, por exemplo, vocês percebem, né? Eu não paro de falar nunca. Minha esposa, às vezes, quando eu fico um tempo quieto, durante o dia, aí eu chego em casa e começo a falar com ela, dela, você não falou as tuas 5.000 palavras de hoje, né? Você tem que ficar falando o resto da noite. Eu falei, amor, você vai ter que me aguentar. Às vezes a gente fala com Deus, e quando Ele vai falar, a gente resolve sair do quarto. Então tem um momento de troca. A oração é você expressar o que está no seu coração. Sim, fala, reclama, murmura. Não está a fim de orar, você fala, Deus, eu não estou a fim de orar hoje. Essa fala já é o início da oração. Não sei se você percebeu. Fala, reclama, xinga e depois pede perdão. É um processo, a gente sempre faz isso. Mas fica mais um tempo para tentar ouvir, para tentar discernir. Afinal de contas, Deus já sabe tudo que vai sair da sua boca.
Ele te conhece melhor que você mesmo, mas Ele quer falar. Então, a primeira coisa que acontece lá é a oração. Naquele lugar eu estudo a Bíblia, eu me alimento do pão, eu como da palavra. É um tempo de sacerdócio com Deus, essa expressão que a gente usa. Eu oro, eu me alimento, eu medito. Então, depois de orar, de aquietar minha alma, de colocar a alma no lugar dela, depois de estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia, entender algumas coisas, começa um processo de meditar. Um processo de metanoia, que a minha mente começa a mudar, a maneira como eu penso começa a mudar. Antes eu pensava A, agora eu comecei a pensar B, porque eu sou regido por novas leis, nova regra de fé e prática, que é a Bíblia. Então eu começo a pensar e aplicar tudo isso que Deus me falou, que eu li na palavra, e eu saio vivendo a vida de Deus. Simples assim. Quando, Cris? A hora que você quiser. Quanto tem que pagar? Nada. Tem que ir quantas vezes para a igreja? Tem que servir no ministério? Não. Acabamos de cantar. O véu que nos separava, ele já foi rasgado. E uma vez essa presença de Deus, ela era muito restrita. Mas hoje não é. Então, a hora que você quiser, você encontra Jesus no lugar secreto. Irmão, no dia da aflição, sabe o que você tem que fazer? Fechar os seus olhos. Se precisar, enfia os dedos assim, ó. Não escutar ninguém. Mas eu sei que às vezes as piores aflições nem vêm de fora, vêm de dentro. Então você precisa clamar para Jesus e você vai encontrar Jesus que habita dentro de você. E de repente vem um negócio de dentro de você e começa a te tomar. E daqui a pouco você está assim, nossa, eu estou sentindo uma paz que não é de mim. Não é nem de dentro nem de fora. Essa é a doce paz do Espírito Santo, que no meio do caos te deixa tranquilo. Você conhece esse Jesus? Vamos lá, alguém, gente? Verso 6. Se puder deixar aí, mídia, por favor. Mas quando orar, vai ao seu quarto. A gente já falou sobre isso. Feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Ô, gente, quem tem iPhone, quando clica ali em AirDrop, ele fica ativo. E qualquer outro telefone, então, pode te encontrar para enviar algo para você. É tipo assim, ó, liga o Wi-Fi de Deus. Liga o Wi-Fi para Deus. Não fica conectando com mais coisas. O lugar secreto, íntimo, para você poder receber de uma relação com Deus. Então, Deus quer falar. Deus quer se expressar. Deus quer transmitir. Deus quer te dar sonhos, visões. Deus quer te falar o futuro da sua vida, do seu projeto. Mas você tem que estar atento para ouvir. Consegue perceber? Agora, se eu estiver distraído e levar a minha vida distraída, eu vou viver a vontade de Deus? Não vou, irmão. Se eu levar a minha vida de qualquer jeito e ficar desatento ao que Deus está falando, eu não vou caminhar para o lugar certo. Essa é a questão. Agora, olha que interessante. Ore a seu Deus. O que está escrito ali no texto? Ore a seu Pai, que está em secreto. Irmãos, a maior revelação que a gente pode ter de andar com Deus é que Deus é nosso Pai. Lá no lugar secreto a gente encontra o Pai. A ênfase da Bíblia é que somos criaturas sem Deus. Mas quando encontramos Deus, encontramos um lugar secreto, nós encontramos um Pai. Meu filho tem 7 anos, fez anteontem 7 anos. Diversas vezes eu já fui no quarto dele para corrigir. Diversas vezes eu fui no quarto, que é a nossa intimidade, para brincar com ele. Diversas vezes eu entrei lá para estudar o que ele tinha que estudar. Gente, é o lugar onde um pai leva um filho para ter intimidade com o seu filho. É esse o lugar secreto. Então é lá que Jesus vai puxar sua orelha, irmão. É lá que ele vai te direcionar. É lá que ele vai pegar a cinta, te dar na bunda, fechar a porta, sair fora, deixar você esperneando e chorando uns 15 minutos. Depois ele volta, filho, está tudo bem, entendeu porque eu te corrigi? Não é assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos? É assim, pô, entendi. Então repete.
Ai, Deus, eu nunca mais vou pecar contra você. Entendeu? Então tá, filho, abraça e vamos embora, vamos sair de novo. É assim. Onde Deus faz isso? No lugar secreto, irmãos. Agora, além de pai, tem uma palavrinha ali na frente chamado seu pai. É íntimo. É revelação que é meu pai. Na boa, a gente precisa ver Deus assim. Ele é meu pai. E essa é a maior revelação que a gente pode ter do Senhor. Enquanto que a gente estiver olhando Deus como o Deus do pica-pau. Quem assistia pica-pau? Não era um Deus que tinha um raio e jogava o raio quando fazia algo de errado? Irmão, esse não é Deus. Mas Deus é um pai. E uma das funções, se não a principal função do pai, é corrigir, educar, dar destino para um filho. E é tudo o que Deus quer fazer. Aonde Ele faz isso? No lugar de intimidade com o seu filho. Aonde? No lugar secreto. No quartinho. No tempo de busca. É aquela hora que você desconecta com tudo e ouve o seu pai. O pai quer o mal para o filho. A Bíblia fala que até pais e mães de carne e osso até podem fazer mal para um filho, mas esse Deus, esse pai, não faz. Então tudo que Ele quer é instruir, tudo que Ele quer é te amar, tudo que Ele quer é dar destino, tudo que Ele quer é te direcionar, que você não erre, que você não seja lesado por isso, que você não atraia maldição para si, como a Tami acabou de explicar aqui. Tudo que Ele quer é que você seja abençoado por Ele, mas Ele só pode dar à medida que você é maduro, à medida que você constrói fundamento. Você não pode dar uma coisa antes do tempo para um filho que é imaturo. Então Deus está te chamando para um lugar secreto para você ser maduro e Ele poder te dar, liberar mais sobre você. Agora, se Ele libera antes do fundamento feito, o que acontece? Morte. Trinca, racha, cai o prédio. Vamos lá? Olha que interessante, porque no verso 8... deixa eu ver aqui. Mateus 6, 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam. Está falando daquela galera que orava nas esquinas. Antes mesmo de pedirem. E aí, no 9, olha que interessante. Foi a primeira vez que Jesus ensinou os seus discípulos como orar. Olha a palavra que aparece na primeira oração de Jesus na terra. Verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso. Jesus veio fazer uma coisa: apresentar um Pai. E o Pai é nosso. É coletivo. Então, uma revelação que nós, filhos, igreja, precisamos ter. Coisa está ruim? Vai reclamar com seu pai, irmão. A coisa está difícil? Vai falar com seu pai. Está faltando algo? Vai falar com seu pai. Está feliz? Fala com seu pai. É esse o relacionamento com Deus, no lugar secreto. Gente, lá no quartinho, naquele lugar, a gente vai achar a nossa verdadeira identidade, que é ser filho de Deus. Lá não tem rejeição, lá tem adoção. Amém? O dia que eu não quero ir, o dia que eu não quero orar, o dia que eu não quero buscar, aí você vai ter que fazer força. Lucas 10, 27 fala assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com o seu entendimento. Então tem dia que você acorda que você não quer buscar a Deus, e aí sabe o que você faz? Pega no seu braço e se leva para ouvir a Deus. Obriga, dá comando para a sua alma, para ela se colocar no lugar dela e o Espírito de Deus poder falar com você. É isso que nós precisamos fazer, gente. Não estou a fim de orar, não vou orar não. Vai brincando para ver o que acontece. Faz isso uma semana, faz 2, faz 3, daqui a pouco você está afundado no pecado, porque quem governa a sua vida é pecado ou alma. Agora, se você tem conexão com o Pai e dá essa liberdade para Ele, então o Senhor pode governar a sua vida. Então o Espírito de Deus vai te conduzir. Então o dia que você não quer, ora igual, irmão. Ora forçado. Não tem problema não, Deus recebe isso, Ele te conhece, está tudo bem. Não é necessário sentir algo, algumas observações rápidas. Às vezes a gente está ali e não sente algo. Irmão, nós precisamos crer que Jesus está. E Ele está. Ele está ali.
Ele está em todos os lugares, Ele está dentro de você. Então, às vezes você sente um arrepio, às vezes você tem uma expressão, mas nem sempre. Às vezes é seco. E não tem importância nenhuma, porque Deus está ali, Ele está te ouvindo. Tem dias e dias, isso mais depende da nossa alma, porque não depende de Ele estar ou não, porque Ele está. Então, se você acessar, se você quiser, Ele vai falar com você. É só isso. Simples assim. Olha que interessante. Amós 3,7 fala assim, ó, certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Gente, para os íntimos com Deus, eles vão ouvir a vontade de Deus. Deus revela a vontade dEle. Ele fala. Qual a vontade de Deus para a sua vida, irmão? Eu não sei. Pastor, o que Deus quer comigo? Eu não faço ideia. Se Deus falar comigo para te falar, eu até falo. Ou não, porque você tem que ouvir. Se Ele mandar eu falar, eu falo. Senão eu vou tentar te conduzir a ouvir a voz dEle. Porque você precisa ouvir Jesus. O plano que Ele tem é para você. Eu estou tentando ouvir o meu e já é difícil, gente. Ou não? Vocês estão muito sérios hoje, gente. Até parece que esse povo não ora, nem sei porque eu estou pregando isso. Entendi hoje. Mateus 6,6 no final. Então, depois desse processo, da gente decidir orar, ir para o nosso quarto, fechar a porta, calar as vozes, encontrar o Pai e eu, o Pai falar comigo, então, seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Olha que interessante, lembra do prédio que eu falei? A gente está tão vislumbrado na fachada, que a gente não faz todo o processo e só quer a recompensa. Qual que é a recompensa? A bênção. Qual que é a recompensa? A vontade de Deus. Qual que é a recompensa? Um ministério para alguns. Qual que é a recompensa para outros? A promoção no trabalho. Qual que é a recompensa? Tem várias recompensas. Mas a gente normalmente só quer a recompensa. A gente só quer a casa pronta. Né, Léo? Está construindo a casa. Mano, fundamento vai grana. Mas a gente não vê a hora da recompensa. A recompensa é poder entrar na casa e desfrutar da casa. Então, a gente precisa voltar alguns passos antes e se preocupar com esse fundamento para então, ali na frente, ter a recompensa. Senão ela não vem. Na vida com Deus ela não vem. E essa recompensa, então, se a gente fez o processo certo, que é do secreto, é Deus que dá. Irmão, quando Deus promete uma recompensa, pensa o tamanho dessa recompensa. A grandeza dessa recompensa. Vale a pena, irmão. Vale a pena se gastar. Vale a pena se doar. Tem um propósito de vida esperando você ali logo do outro lado. Daqui a pouco as pessoas vão passar na frente de você e falar: nossa, que obra linda Deus está fazendo na vida desse cara. Nossa, que família restaurada. Nossa, que filhos educados. Olha como eles se tratam. Nossa, as finanças deles só vão bem. Nossa, olha que povo abençoado. O que é isso? Recompensa. A recompensa que vem do lugar secreto. Nossa, como ele sabe a Bíblia. Irmão, quantas horas, a vida inteira, debruçado em cima de uma Bíblia para o cara saber a Bíblia. A recompensa vem. Você consegue entender isso? Quanto tempo você tem gasto no fundamento para daqui a pouco ter uma recompensa? Olha que interessante, Mateus 5,15. Também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. É a recompensa, irmão. A hora que a gente está no secreto, Deus taca fogo na gente. A hora que a gente sai de lá, Ele pega a candeia acesa, que era uma lâmpada a óleo, e coloca no lugar alto. Então a gente começa a iluminar através da vontade de Deus. E Deus é glorificado por isso, não a candeia. Então a glória não é nossa, a glória é de Deus. Mas as pessoas vão ver a fachada, vão ver o prédio, vão ver os níveis que Deus está acrescentando sobre a vida daquela pessoa, aquela família, aquele ministério. E essa é a recompensa que Deus dá. Só que onde é que essa obra começa? Vamos lá, irmão. Você tem estrutura para Deus colocar pavimento sobre você?
Como é que está? Você tem estrutura para Jesus construir uma obra em você? Deus não vai te trancar no lugar secreto. Para alguns ele até faz, dá dó. É uma doença, é um problema, é a conta no trabalho, e as pessoas, opa, eu tenho que orar. Você já se ligou nisso? Tem alguns que Deus faz, mas não é com todos. Agora, a gente pode escolher diariamente buscá-lo. E eu te aconselho, irmão, não inverter a ordem. O que é mais importante para a vida de um cristão? É o relacionamento com Deus. Então por que a gente não começa dando as primícias do nosso dia ao Senhor? Por que muitas vezes a gente só entrega um resto de dia, de concentração, de fôlego que a gente ainda tem para fazer uma oraçãozinha meia boca e ler um verso da Bíblia à noite? Por que a gente não inverte a ordem? Coloca Deus como centro, como primazia, como fundamento, como de verdade deveria ser. Então realinha nossa alma, as nossas emoções, os desejos já pela manhã e sai de casa alinhado pelo Espírito. Sai para fazer o que Jesus quer que você tenha que fazer. Agora, se a gente acorda atrasado, toma um café queimando, porque não vai dar tempo nem de esperar ele esfriar, porque você já está atrasado para chegar no trabalho, qualquer outro compromisso que você tem. Irmão, o seu dia vai ser atropelado e você vai lembrar de Jesus 3 horas da tarde, quando o caldo engrossar. É ou não é? Eu sei, isso acontece comigo, de vez em quando. Só que a gente precisa colocar Jesus no lugar que ele tem que estar. Vamos trocar o urgente pela coisa mais importante, que é Jesus. Eu sei que tem muita coisa urgente nas nossas vidas, gente. Toda hora tem uma coisa urgente para a gente sair resolvendo. Mas tem uma coisa que é mais importante que o urgente: a presença de Deus. O lugar secreto. Para finalizar, tem um relato para ler de uma mulher que escolheu essa parte. Lucas 10, 38 fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Com o que a gente tem ocupado nesses dias? Com muito... Quem tem muito serviço para fazer? Em casa, no trabalho, na faculdade, em todo lugar, até na igreja. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmão, se a gente escolher a melhor parte, se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu não estou despregando uma vida de governo, de trabalho, uma vida de dedicação, porque isso a gente precisa fazer. Mas eu estou priorizando o que vem antes. É como um pedaço de bolo para o aniversariante. Não sei se você já viu, mas quando você corta um pedaço de bolo no aniversário, o primeiro pedaço vai em honra a alguém. Então vamos dar o primeiro pedaço da nossa vida em honra a Jesus? Vamos fazer isso? Você vai ver que a sua vida vai mudar radicalmente, porque você está atraindo o favor de Deus para a sua vida, assim como Marta fez. Às vezes a gente entra numa síndrome de muito trabalho, porque tem que trabalhar, porque tem que pagar a conta, porque tem que... Mas, cara, é como se a gente invertesse essas prioridades, e à medida que a gente trabalha mais, Deus não é Deus, não sei se eu posso falar isso, mas Deus permite que tudo seja tirado. É igual o dízimo, gente. Se a gente não dizima 10%, a gente vai gastar 20% na farmácia, faz o teste. Se a gente não devolve a parte de Deus, a gente está roubando a Deus e a gente atrai maldição. Então tem várias coisas que, se a gente priorizar a Deus, a gente é abençoado com todo o resto. E é isso que a gente tem que entender quando a gente está falando de oração, quando a gente está falando de buscá-lo. Último texto. Eclesiastes 10:10 fala assim, ó: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Irmãos, o que esse texto quer dizer?
Se você pegar um machado que não tem fio, se você pegar uma faca, vamos traduzir, machado não é muito o nosso contexto, né? Vamos pegar uma faca que não tem fio, o que você faz com a carne? Na hora de cortar aquela picanha que sai assim, ó, suculenta da grelha, sabe? Você também começa a ficar com água na boca quando fala dessas coisas. Aí você bota a picanha aqui, joga aquele sal de parrilha em cima e você pega aquela faca assim que... Você tem que passar de volta a faca e passar, e daí você estraçalhou a carne e você tem um pedaço de picanha mal cortado. Se você gastasse 15 segundos afiando a sua faca, aí a picanha vem, você faz assim, ó, cortou. Nem precisa fazer força. É isso que o texto está falando. Se a gente afiar o machado, se a gente gastar tempo afiando o discernimento espiritual, se a gente gastar tempo na presença de Deus, o nosso golpe vai ser certeiro. Ele vai ser forte, preciso e vai cortar o que tem que cortar. Agora, a gente pode viver a vida inteira com machado, uma faca cega e pá, pá, pá. E a gente vai ter que ter muita força e ainda assim a gente não vai conseguir terminar o trabalho. Essa é a vida do cristão sem oração. Essa é a vida de todos que dizem que são de Deus, mas não têm tempo com Deus. Eles trabalham incansavelmente, mas nunca sobra. Eles se gastam a vida inteira, mas nunca entendem. Eles servem na igreja, eles estão aqui todo domingo, mas, cara, não acham propósito e realização de vida. Eles têm uma família, mas sempre dá um problema. Sempre está com uma nuvem de confusão. Esse é o cristão que não gasta tempo afiando o machado. E aí, irmão? O que a gente faz agora? Posso ler mais um texto? Eu falei que era o último. Era o penúltimo, antepenúltimo. Mas, Cris, as minhas orações não são respondidas. Eu oro, busco a Deus, eu até faço esse processo. Eu até vou no meu quarto, fecho a porta, tento ouvir, mas não tem resposta. Tiago 4,3 fala assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Esse texto é forte. Fala de orações que Deus não responde. Orações que estão alinhadas com a minha alma e com o meu corpo, que não estão alinhadas com o Espírito de Deus. Na verdade, gente, o relacionamento com o Espírito de Deus, ele vai te conduzindo a orar o que o Espírito quer que você ore. Ele vai te conduzindo à vontade de Deus e não mais a sua. Não mais o que fará bem para você, mas o que fará bem para Deus e para o reino de Deus. Às vezes, Deus, respondendo uma oração, manda a gente fazer algo que não nos faz bem. Desde quando faz bem semear na vida de alguém? Pegar uma grana que você trabalhou, conquistou, e Deus mandar pagar a conta de alguém, semear na vida de alguém. Não faz bem para você. Ah, não, mas essa parte então não é resposta de Deus, deixa quieto. É resposta de Deus. Mas ela não faz bem para sua alma. Faz bem para você pedir perdão? Faz nada. A consequência de pedir perdão é linda. Mas não faz bem, você vai assim, meio boçalzão ainda, né? Perdão, irmão. Desculpa. Não vou mais fazer. Deus manda fazer umas coisas se você orar pelo motivo certo, com o motivo certo. Que não vai fazer bem para sua alma e nem vai te dar prazer. Mas você vai estar vivendo a vontade de Deus. E no final você vai entender que isso era bem melhor do que a sua própria vontade. Então, se as nossas orações, irmãos, não estão sendo respondidas, pode ser que a gente esteja orando a coisa errada. Pedindo a coisa errada. Eu vi uma frase esses dias do Mark Schubert, ele vai estar aí. Nossa, gente, vocês têm que vir nesse culto, hein? Ele vai estar aí sábado à noite. No outro sábado à noite. Que dia que é, gente? Dia 15, vocês não podem perder. E ele pregou, e ele falou assim, uma coisa é você pedir para Deus abençoar os seus planos. Uma coisa é você orar, falar com Deus, falar, Deus, abençoa o que eu estou fazendo aqui. Eu estou com esse plano, Deus. Eu estou fazendo essa empresa, eu estou trabalhando aqui, eu estou construindo aqui. Cara, Deus, abençoa isso aqui. É bom, continue orando. Mas outra coisa é você falar com Deus e perguntar para Ele, Deus, o que você já abençoou que eu posso ser incluído?
é totalmente diferente. Enquanto que você está aqui pedindo, Deus abençoe o meu projeto, e Ele, pela misericórdia e graça, Ele abençoa o seu projeto e te prospera. Mas Deus está trabalhando com um projeto que é muito maior. E se você pedir certo, se você permitir ser conduzido para o lugar certo, Ele vai te incluir no projeto que é muito maior, então já está abençoado. Isso muda tudo, está falando do motivo da sua oração. Amém? Era o penúltimo versículo. Antepenúltimo. Não, eu só quero falar rapidinho que Jesus tinha lugar secreto. Irmãos, Jesus, Ele se retirava para orar constantemente. Se Jesus fazia isso, a gente não vai fazer. Jesus dava um vazare. Sabe aquele meme que joga uma bomba de uma nuvem assim, e o cara tenta sumir? Jesus fazia isso toda hora. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus tinha um lugar secreto. Mateus 14:22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho um monte para orar. Está aqui, né? Mateus 26:36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto que eu vou ali orar. Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, gente, pega a dica. De madrugada, quando ainda estava escuro, o mundo não tinha acordado ainda, é o melhor horário. Eu sei que é difícil, muito, até para mim, mas é o melhor horário. Antes do trabalho bipar, antes do chefe ligar, antes de qualquer coisa acontecer, você tem um tempo com Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E se você for ler a Bíblia, você vai ver que tem N textos que fala que Jesus se retirava para o seu lugar secreto, para buscar o Pai. Temos feito? E aí? Vamos assumir um compromisso com Jesus de buscá-lo de todo o nosso coração? De verdade? Eu acho que tem tantas perguntas que vão ser respondidas nesse lugar. Tem tantas dúvidas no nosso coração que Jesus vai responder. Tem tantas incertezas, tem tantas angústias, tem tantas coisas que a gente passa que um toque da glória de Deus muda tudo. Gente, teve diversas vezes que eu entrei desesperado num lugar secreto. Falava: Deus, eu preciso de um toque. A hora que Jesus tocava, não sei explicar, irmãos, mas a paz que excede todo entendimento vinha. E o meu problema ficava desse tamanho, comparado com a glória de Deus. Inclusive, Ele me dava forças para sair daquele lugar e resolver o problema ali fora. E às vezes a gente vai desenvolvendo isso e é um lugar tão agradável de estar. Porque no início a gente pode até ir por força, forçar o nosso corpo aí. Isso é normal, faz parte. Tem períodos. Mas daqui a pouco a gente desenvolve um amor profundo por Deus que a gente quer estar nesse lugar. E essa é a grande sacada. Querer estar na presença de Deus. A gente consultá-lo para as coisas. Gente, se Deus é um bom pai, e Ele é um bom pai, Ele tem a resposta para tudo que a gente precisa. Pai, esse aqui é um negócio para eu entrar? Fala comigo. Pai, eu preciso de paciência para aguentar a minha esposa. Ou ela me aguentar. Pai, eu preciso de sabedoria para educar meu filho. Pai, eu preciso de tranquilidade para conseguir dirigir nessa cidade. Pai, eu preciso. Gente, a gente precisa desenvolver a nossa vida íntima com Deus. Você vai ver como a sua vida vai mudar a partir desse momento. Amém? Acho que eu não vou parar de falar. Eu acho que você pode falar com o seu pai agora. O que você acha? Vamos? Então faça sua oração. Feche seus olhos. Converse com o seu pai e alinhe o que você precisa alinhar com ele. Em nome de Jesus.